Boa noite a todos os que fazem o Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo. Queremos agradecer a Márcia Áurea, nossa querida irmã Márcia Áurea, pelo convite. E dizer que é uma alegria muito grande para nós estarmos com todos vocês nesta noite. Trazendo aqui o abraço fraterno e amigo dos que fazem o Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, e da nossa amada Comissão Estadual de Espiritismo. E hoje, ainda dentro das comemorações do nascimento do nosso codificador Hipólito Leondenizar Rivaio, nós iremos falar um pouco sobre esse espírito de escola que Deus, na sua infinita bondade, nos permitiu que ele viesse à Terra e deixar um grande legado. Mas quem foi Hipólito Leondenizar Rivaio? O professor Hipólito Leondenizar Rivaio, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, França. Ele filho de Jean-Baptiste Antônio Rivail e Jeanne-Louise Duhamel. Ele foi aluno de Pestalozzi, de 1808 a 1817, né? Ele tinha assim um grande interesse pelos estudos da ciência e da filosofia. O professor Rivail, ele fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, em Yverdon, Suíça. Mas quem foi Pestalozzi? Johann Henrique Pestalozzi foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. E foi lá que Rivail ele concluiu os seus estudos. Rivail era um aluno dedicado e se tornou um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi. Aos 14 anos de idade, ele já ensinava a seus colegas nas salas de aula. Ele, como tinha um domínio e ensinava aqueles menos adiantados. Aos 20 anos, no início de 1825, ele já dirige a escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino fundado por ele em Paris. Em 1826, ele funda o Instituto Técnico, que funcionou até 1834, chamado de Instituto Rivail. Ele empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. Passou a dedicar-se, juntamente com o professor Levi Alvarez, à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Rivail era um linguista, um insigne conhecedor, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Era um gênio. Ele foi membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras. Mas não ficou por aí. Como pedagogo, o professor Rivail dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. E dos 31 aos 36 anos, entre 1835 a 1840, manteve sua residência à Rua Sèvres. Cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. O professor Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi. Ele era conhecido pela sua inteligência, discernimento e ponderação, tornando-se amigo de Victor Hugo, Théophile Gautier, Camille Flammarion e outros conhecidos e ilustres pensadores franceses na época.
Das várias obras na área da educação e pedagogia, destacamos o plano proposto para a melhoria da educação pública em 1828, quando contava apenas com 24 anos de idade. Era ou não era um grande gênio? Quer dizer, a pessoa com a competência, com 24 anos de idade, para propor um plano de melhoria do ensino público de um país, não era de uma, não é? É maravilhoso isso. Esse plano traz ideias muito avançadas já naquela época, não é? Ideias, algumas delas ainda hoje muito atuais, porque fazem críticas ao sistema tradicional de ensino, e nós conhecemos bem de perto como é o ensino, principalmente o público. Ele propõe, na época, uma escola diferenciada, propõe a necessidade de formação de educadores e principalmente uma ideia da ciência da educação, que não existia na época e que surgiu quase 100 anos depois que Rivail escreveu esse plano. A preocupação em formar pedagogos, em formar pessoas para a educação, porque se não tivermos pessoas muito bem formadas, além da vontade, do desejo dentro da área de educação, do ensino, não é? A nossa educação ela não avançaria. Mas ainda Rivail, aos 18 anos, foi para Paris, não é? E em 1822 formou uma escola. Em 1832 casou-se com Amélie Gabrielle Baudet, a nossa patronesse, como diz as mulheres da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, patronesse da SMEP, né? Que também tinha a sua escola. Então ele se uniu, útil ao agradável, com uma pessoa da área também da educação, e um foi dar apoio ao outro. E com certeza ela, mais do que ninguém, dá apoio total ao seu marido, não é? Inclusive na missão da codificação. Então logo uniram-se, formando um grande instituto que recebia de quem podia pagar e de quem não podia, não é? Quem não podia não pagava. A preocupação de Kardec não era em ganhar dinheiro, mas sim educar as pessoas. Lógico, ele precisava sobreviver. Ele passou grandes dificuldades. Então, está aí um esboço muito resumido desse grande homem que foi Hippolyte Léon Denis Rivail, né? E depois Kardec. Mas agora nós vamos falar de Kardec e a sua missão, no caso do compromisso com o espiritual. E a missão de Kardec começou exatamente enquanto ainda desconhece, né, toda ela, veio à tona o Espírito Verdade, né, anunciar o que acontece quando acontecia uma explosão de fenômenos espirituais coordenados pelos espíritos superiores, né, chamando a atenção da humanidade para o início de uma nova era, materializada depois pela nossa amada doutrina espírita, isto é, o Consolador prometido por Jesus. E nessa época dos grandes fenômenos, como os fenômenos de Hydesville, conhecido por nós espírita, né? Aquele fenômeno que depois desvendado pelas irmãs Fox, né? O fenômeno das mesas girantes, que foi aí onde realmente Kardec começou as suas primeiras observações, né? E a primeira vez que ouviu falar foi em 1854, vejamos só, quando Kardec começou a ouvir falar nos fenômenos.
em 1854. De 1854 para 1857 são 3 anos. E o que aconteceu durante 3 anos? Quer dizer, o homem é um gênio. Ele nessa época tinha apenas 50 anos de idade. E através de um grande amigo, aliás, de amigos, né, do seu Fortier, que era magnetizador, com o qual mantinha relações em razão exatamente dos estudos sobre magnetismo. Foi quando ele veio conhecer esses fenômenos, começando pelos fenômenos das mesas girantes. E aí nos fala Kardec, né? Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado, sabia apenas que as experiências eram feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Pensava na possibilidade de um efeito puramente material. A ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Então ele já chegou com essa visão, enquanto todo aquele público que ia por conta do fenômeno, como ainda hoje nós somos, né? As grandes aglomerações para ver os fenômenos, ele chegou lá não com essa curiosidade do fenômeno em si, mas com a curiosidade de desvendar o que estava por trás de tudo isso, né? Então, em uma reunião na casa da senhora Plainé-Maisson, testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corria, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. E Kardec pôs-se a pensar, como é que uma mesa sem cérebro, material, sólido, né? Ele movimenta-se, ele obedece a certos comandos de determinadas pessoas, se ele não pensa, se ele não tem cérebro. E aí foi que começou a grande dúvida. Enquanto todo mundo se deliciava com aqueles fenômenos, Kardec começou ali a sua fase experimental de pesquisa e de observação. Então ele observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim da revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. Lógico, Kardec não chegara ali por acaso, né? Já existia todo um plano no mundo espiritual e ele, consciente ou inconscientemente, né, foi levado, mas ali veio à tona, né, a curiosidade de desvendar tudo aquilo ali. Então Rivail, que buscava apenas se instruir, viu que ali surgiu uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do Espiritismo. Então, como falávamos antes, em 3 anos ele já nos deixava o grande legado, né? E aí começou a sua missão. Mas ele veio tomar conhecimento da sua missão exatamente em 12 de junho de 1856, pelo Espírito Verdade, que confirma a missão dada para a codificação da doutrina espírita. Mas o Espírito Verdade, ele o advertiu de algumas situações que ele iria passar. Como toda e qualquer missão tem os obstáculos, principalmente quando trata-se do processo evolutivo da humanidade, as missões sérias, né? Então Kardec é avisado sobre as difíceis dificuldades que iria encontrar, mas que não faltaria a assistência dos espíritos superiores. É aí que nós devemos tomar como base, e diante de qualquer situação, de todas as dificuldades, a gente confiar em Deus e confiar no amparo e na presença dos benfeitores espirituais. E aí o Espírito Verdade diz para Kardec: não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil
de um só homem. Se um instrumento se quebra, é imediatamente substituído. Então o Espírito Verdade veio logo dizendo, não te envaidece, não pensa que o mérito é somente teu, e sim uma missão. Mas o mérito todo vem dos Espíritos, vem dos Espíritos superiores enviados por Deus. Mas Kardec queria saber quem era esse Espírito que estava lhe dizendo ou lhe dando essas orientações. E indaga quem era ele. E o Espírito responde, para ti me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Vê que maravilha. Todos os meses, né? Ele estaria ali num quarto de hora à disposição de Kardec. E com isso, Kardec começou, a partir daí, a sua grande missão. Mas ele tinha consciência da missão que ele teria que assumir. E ele, diante da sua consciência, Deus disse mais ou menos assim, Senhor, pois que se dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Já pensou se todos nós, quando recebêssemos uma missão, um trabalho, uma tarefa, nós nos colocássemos nessa situação ou nessa posição, não é, de agradecer a Deus, nos colocar à disposição dos Espíritos, porque aí facilitaria muito a nossa vida e nós não desistiríamos no primeiro obstáculo que surgisse à nossa frente. E aí, embora Kardec não fosse um cientista por profissão, ligado a um ramo específico das ciências, era detentor de um espírito científico, de investigação, de pesquisa, de método, pois nele estavam contidas todas as condições indispensáveis a esse ofício, a essa missão. E um dos primeiros, e quem enfatiza bem isso aí, um grande espírito, não é? Trabalhador do movimento espírita brasileiro, onde ele diz que a primeira característica vista nesse aspecto de Kardec, né, é a serenidade para com os fatos mediúnicos. Quer dizer, ter prudência, observar, né, para não se entusiasmar com os primeiros resultados. Um outro aspecto que Deolinda Amorim, esse grande espírito, nos enfatiza, é o domínio próprio, para não se entusiasmar com... né? Serenidade para com os fatos, não negava nem afirmava em princípio. Depois, o domínio próprio, para não se entusiasmar com os primeiros resultados. E, em terceiro, o cuidado, a precaução, não é o medo, mas o cuidado, o critério que todos nós devemos ter, inclusive no campo da mediunidade, das comunicações, que todas as casas espíritas, ou quase todas, têm, o cuidado na seleção dessas comunicações. Observar se elas estão de acordo com os princípios do Cristo. Esse é o papel nosso na casa espírita. E depois, como quarta observação, a prudência. Prudência nas declarações para evitar divulgações precipitadas de fatos ainda não examinados e comprovados. Precipitação é algo que ainda habita em nós. E quinto, ser humilde. Essa característica também foi orientada a Kardec, ou foi vista em Kardec, para buscar a verdade antes e acima de tudo. Então, o Espiritismo e a ciência não são forças antagônicas, muito pelo contrário, mas completam-se mutuamente. É por isso que nós consideramos o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é a filosofia, a ciência
e a moral pautada nos ensinamentos do Cristo. A ciência propriamente dita tem como objetivo o estudo das leis do princípio material, enquanto que o Espiritismo tem por objetivo o conhecimento das leis do princípio espiritual, e como este é uma das forças da natureza que reage sobre o princípio material, o conhecimento de um não está completo sem o conhecimento do outro, né? Nesse sentido, observa-se que a ciência sem o espiritismo não pode explicar certos fenômenos, valendo-se apenas das leis materiais. Então, na mesma linha, o espiritismo sem a ciência torna-se vazio de apoio e comprovação. O processo de codificação do espiritismo por Allan Kardec, não é? Ele utilizou o método experimental. Tal metodologia fundamentava-se na observação, na comparação, na análise sistemática e a conclusão. Não havia teoria preconcebida acerca da existência dos espíritos e outros princípios da doutrina, tendo a concepção destas ocorrido somente após a observação e constatação dos fatos. Em outras palavras, não foi a observação dos fatos que resultou na confirmação de uma teoria do espiritismo, mas a teoria surgiu somente após a verificação dos fatos, cujo objetivo era a explicação destes. Portanto, o espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação do homem. A partir daí, no exercício do método experimental, procurava Kardec remontar os efeitos às causas por meio da dedução e do encadeamento lógico dos fatos, só admitindo uma explicação como válida quando ela resolvia todas as dificuldades do problema, tendo sempre procedido desta forma em seus trabalhos anteriores. Conquanto Kardec tenha utilizado para tecer os primeiros fundamentos da doutrina espírita, o método indutivo, observando exemplos diferentes para tirar uma conclusão geral, não deixou de usar também o chamado processo dedutivo, raciocínio pelo qual se tira conclusões por meio de premissas dadas, uma vez que os processos científicos exigem a combinação de ambos. O aspecto fundamental de importância do tocante ao método da codificação da doutrina é o que chamamos de controle universal dos ensinos dos espíritos, caracterizada por dois importantes agentes: a generalidade ou universalidade dos ensinos, que tem validade universal, tendo Deus incumbido os espíritos de os levar a um canto a outro do planeta, manifestando-se por toda parte. Ou seja, não veio por um espírito ou por uma pessoa, mas aconteceu em diversas faces da Terra, em diversas culturas, né? Em diversas raças. E o segundo é a concordância dos ensinos, pois se serviram de grande número de médiuns, estranhos um dos outros, e em vários lugares, mas todos concordantes com os ensinos. Retomando o que a gente vê lá na Gênese, Kardec ensinava que a generalidade e a concordância no ensino são o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, resultando daí que todo princípio que ainda não tenha recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante da mesma doutrina, sendo sempre uma opinião isolada, não podendo o espiritismo assumir a responsabilidade por isso, não é?
A opinião concordante dos espíritos, examinadas pela lógica, lógico, né, constitui a força da doutrina espírita, assegurando-lhe a perpetuidade. Para que ela mudasse a universalidade dos espíritos, precisaria alterar sua opinião, dizendo o inverso, pois que ela tem sua fonte no ensino dos espíritos, lógico, dos espíritos superiores, né? E para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir, né? Mas os espíritos, eles sempre existirão. E os espíritos somos todos nós, que nós somos eternos. Assim observa-se ter Kardec compreendido em seu íntimo a gravidade dos fenômenos que estava disposto a observar e a forma como estes poderiam revolucionar as ideias e as crenças. Por conta disso, procurou agir com bastante circunspecção, sendo positivista e não idealista, para não se deixar contaminar por ilusões. Mas Kardec, ao publicar a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, né, ele não assinou Hipólito Leon Denis Rivail. Ele foi orientado em 1855 por uma mensagem do espírito Zéfiro, que ele disse que em uma reencarnação anterior havia sido um druida na região das Gálias e que se chamava Allan Kardec. Veja que ele já tinha uma bagagem de uma sociedade altamente inteligente, né? E aí ele passou a assinar com o pseudônimo de Allan Kardec, nome de uma outra existência que ele teve. Até porque, se ele assinasse as obras como Hipólito Leon Denis Rivail, talvez, ou com certeza, a maioria das pessoas buscassem não pelo conteúdo da obra, mas pelo papel, pela personalidade, né, no campo social que era o professor Hipólito Leon Denis Rivail. Então, como já falamos, a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, mas não ficou só aí, né? Em janeiro de 61 já foi lançado a segunda obra, né, a parte dos fenômenos, que é o Livro dos Médiuns. Em abril de 1864, a parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em agosto de 65, Céu e Inferno. Em janeiro de 88, a Gênese, né? E, paralelamente a isso, até o Livro dos Médiuns, nós vamos ver que foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde Kardec e um grupo de pessoas faziam estudo sério, pesquisas, observações sobre todos esses fenômenos, sobre as obras, onde editava periodicamente ou mensalmente uma revista, né, um periódico, e somando no final do ano 12 revistas que formavam o primeiro volume da Revista Espírita, que passaram 12 anos em execução e hoje nós temos um cabedal, uma riqueza, né, na Revista Espírita, nos 12 volumes de Revista Espírita. Isso sem contar com obras póstumas, que é o Espiritismo, Viagem Espírita de Kardec, todo esse legado que ele nos deixou. Então deixou um verdadeiro manancial de conhecimentos para que nós possamos nos utilizar e conduzir a nossa vida no processo evolutivo. E finalmente, em 31 de março de 1869, desencarnou em Paris com 65 anos, voltando ao plano espiritual, deixando o grande lema que nós sabemos: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Que possamos, meus irmãos e meus amigos, nesta noite, reverenciar esse grande espírito que trouxe esse grande legado, Hipólito Leon Denis Rivail, para nós, Allan Kardec. Muita paz, muita luz, e que possamos continuar seguindo as suas diretrizes de Kardec
e Jesus. Muita paz, um grande abraço virtual.